Que a graça e a paz do Deus Todo-Poderoso seja contigo e com todos os teus. Aqui, Pastor Ricardo, do canal Vaikra Adonai IA. E através deste vídeo eu quero dar início a um estudo, o qual será dividido por partes, porque ele é complexo, ele é divergente, certo? E se faz necessário nós nos aprofundarmos um pouco. Por quê? Porque infelizmente, muitos e muitos líderes, pastores, teólogos estão colocando as pessoas no inferno, alguns casais no inferno. E por conta de pregações errôneas, de estudos errôneos, por conta desta condenação, muitas pessoas estão se afastando até mesmo de Deus, não somente da igreja, mas principalmente de Deus. Porque elas pensam logo, se eu já estou condenado ao inferno, de que me adianta ir à igreja? Então, é necessário que eu e você procuremos aprender, para nós repassarmos. Porque também, na maior parte das igrejas, dos púlpitos, nós vemos mais papagaios, que ouvem aqui e repassam ali, Pessoas que não procuram ter um entendimento teológico, ter um entendimento aprofundado da palavra de Deus, Pessoas que, na verdade, amados e amadas, a palavra é pesada, mas é bem colocada. São analfabetos teológicos. Então, para que nós possamos dar início, a esse estudo sobre divórcio, repúdio e segundo casamento, certo? Que, como eu falei, é um tema bastante polêmico. Eu peço que você abra a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1 em diante. Deuteronômio, capítulo 24, do versículo 1 em diante, o qual nos diz a palavra do Senhor. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, far-lhe-á uma carta de divórcio e lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Se ela, pois, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e este também a desprezar e lhe fizer carta de divórcio, e lhe a der na sua mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem, que a tomou para si por mulher, vier a morrer, então seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a tomá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Irmãos e irmãs, como eu falei, é um tema bastante polêmico, divergente, mas se faz necessário nós abordarmos 1, 2, 3 vezes, quantas vezes forem preciso, é necessário nós abordarmos, porque tem muitas pessoas que estão em uma vida oprimida, estão em um casamento ali sendo subjugadas por conta de pregações, de ensinos que em nada condizem com a palavra de Deus. Então, primeiro eu quero fazer um preâmbulo, eu quero te abrir os olhos para que nós entendamos uma coisa. Quando nós queremos entender melhor a palavra de Deus, certo? É necessário um grande passo. E esse primeiro passo é que nós temos que entender que muitas traduções, certo? Aqui em nosso país, elas foram traduzidas em um método de equivalência. Elas foram traduzidas também em um método panorâmico. Mas quando nós queremos nos aprofundarmos em temas, principalmente assim, polêmicos, divergentes, nós temos que ter em nossas mãos uma Bíblia que foi ali traduzida, certo? Através dos escritos majoritários, certo? Foram traduzidos no método formal. Por quê? Porque ali ela buscou, certo? O tradutor buscou os textos originais.
E é nesses textos que nós temos que nos basearmos, porque estão trocando muitas palavras, principalmente no tocante a esse tema, né? Divórcio, repúdio e segundo casamento. Estão trocando a palavra repúdio, que é apoluose, apoluose no grego, estão trocando pela palavra apostasion, que é divórcio. Estão trocando a palavra aqui que para nós é fornicação, mas no original é porneia. Estão trocando pela palavra mocheia, que é prostituição. Então, irmãos e irmãs, nós não podemos cair neste erro. Nós temos que ter em nossas mãos uma tradução que seja ali fiel, seja verdadeira, que se aproxime o mais possível dos textos originais. E o método a ser seguido é o método formal. Segundo, para que nós entendamos melhor, né, temas deste tipo, é preciso também que nós não peguemos apenas os textos bíblicos, mas também textos extra-bíblicos. Ou seja, se faz necessário nós entendermos o contexto da época, se faz necessário nós entendermos a cultura, a tradição daquele povo, daquela nação, para que nós tenhamos um amplo entendimento do que o texto está querendo nos dizer. Terceiro, em nenhuma parte do mundo, nenhum hermeneuta, nenhum exegeta vai ser 100% perfeito. Nós vamos ter as nossas divergências, mas não é porque nós não seremos 100% perfeitos, porque perfeito só foi Jesus Cristo, certo? Que ele soube verdadeiramente fazer uma exegese da palavra, né? Uma hermenêutica. Nós não, nós somos falhos, mas nós temos que procurar a perfeição. E em quarto lugar, eu quero te abrir os olhos para uma coisa. Nós temos que entender que a língua hebraica, certo? Ela tem profundidade. Quanto mais a gente aprende o hebraico, a gente vê uma história por trás da história. E no tocante à palavra repúdio, certo? Na língua hebraica, na raiz etimologicamente falando, a palavra repúdio é rejeição. E a palavra divórcio é divisão. E é justamente aí onde o bicho pega. É justamente aí onde o homem endureceu o seu coração. Então, nós vemos aqui claramente, neste texto de Deuteronômio 24, que abre-se aqui um precedente para o segundo casamento. Desde que nós não distorçamos a palavra de Deus, não coloquemos palavras que tradutores, certo? Que fizeram ali pelo método de equivalência ou pelo método panorâmico, colocaram ali. Então, quando nós analisamos Deuteronômio 24, nós vamos ver esse precedente. Mas cabe uma pergunta aqui, irmãos. Será que Moisés, o grande legislador de Israel, o autor aqui do Pentateuco, será que ele iria criar uma lei, um preceito, para que esta lei lançasse as pessoas no inferno? Será que ele iria fazer isso? Com certeza não. E principalmente, analisemos com mais profundidade. Houve a permissão de Deus aqui, quando Moisés vai elaborar esta lei. Só que o divórcio já existia, certo? Antes de que fosse aqui colocado na lei mosaica, o divórcio já existia ali em Israel. Só que os homens estavam usando ali as mulheres simplesmente como máquinas sexuais e como máquinas domésticas. Então cria-se aqui uma lei, né, para que essas mulheres não sejam tão oprimidas, para que aquele homem que quer repudiar, quer se divorciar da sua mulher por qualquer besteira, né, por uma cicatriz, por algo desse tipo, eles se divorciavam. Então Moisés vai criar esta lei para isso. E houve a permissão de Deus. Então, se houve a permissão de Deus, certo? Essas pessoas que se divorciaram e contraíram um segundo casamento não estão condenadas ao inferno, como muitos estão falando por aí. O livro de Deuteronômio, ele foi escrito mais ou menos no ano de 1473.
antes da era cristã. Com o passar dos séculos, por volta de 1030 anos depois, quando Malaquias vai ser escrito ali, mais ou menos em 443 antes da era cristã, o homem já tinha endurecido cada vez mais o seu coração. Então Deus, ali em Malaquias capítulo 2, versículo 16, ele vai dizer claramente: eu odeio o repúdio. A palavra que está no original não é divórcio, é repúdio. Por quê? Porque as mulheres estavam sendo colocadas de lado. Um direito que elas tinham ali perante a lei mosaica, conforme a lei mosaica, não estava sendo atribuído a elas. Os homens queriam contrair outros casamentos, mas simplesmente rejeitavam, deixavam de lado. Por que eles não davam a carta de divórcio? Porque era preciso, tanto o marido quanto a mulher chegar ali diante do sinédrio, e o marido dizia: eu te repudio, eu te repudio, eu te repudio. E ali ele entregava a carta de divórcio para ela, e ela estava apta a seguir a sua vida, podendo se casar, contrair um novo casamento. Só tem um porém: o homem não estava fazendo isso. Por quê? Porque, como eu falei, no original hebraico, divórcio é divisão. Ele tinha que ali devolver o dote que o pai da moça deu, quando ele se casou com essa mulher. Ele tinha que devolver o dote e ainda tinha que repartir algumas herdades. E isso pesava no seu bolso. E justamente por isso eles estavam apenas repudiando, rejeitando, mas não estavam dando a carta de divórcio que permitia que essas mulheres pudessem contrair um novo casamento, pudessem levar a sua vida à frente. Então, irmãos, quando nós vemos este tipo de coisa, se faz necessário nós aprendermos a palavra de Deus, se faz necessário nós conhecermos com profundidade a etimologia, a tradição, a cultura. Nós vemos claramente aqui que esta mulher, ela poderia contrair um novo casamento. O versículo 2 diz claramente: se ela, pois, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem. Ela não foi pega em adultério, não. Ela não foi pega em adultério, né? Por quê? Por que ela não foi pega em adultério? Porque ela chegou até o sinédrio. O marido levou ela até o sinédrio por uma besteira qualquer. E ali ele concedeu o divórcio e a repudiou. Mas principalmente no tempo de Jesus estavam fazendo diferente. Estavam fazendo totalmente o contrário. A mulher no tempo de Jesus, perdoe-me a expressão, era como se fosse uma cachorra leprenta. Infelizmente, irmãos, mudou um pouco. Mas a mulher não tinha valor. A mulher só servia para sexo e para cuidar da casa, só isso. Ela não tinha valor nenhum. E justamente por isso, os homens, né, usando de um machismo sem precedentes, repudiavam as mulheres. Por isso que Deus vai dizer: eu odeio o repúdio. Deus, ele entra em defesa da mulher. Então, que nós, pastores, nós líderes, procuremos aprender com profundidade. O segundo casamento, ele é permissivo com Deus. Agora, se você quiser fazer disso uma balbúrdia, quiser fazer do divórcio uma palhaçada, você se casa a terceira, a quarta, a quinta, a sexta vez, como é notório no mundo gospel. Mas isso aí eu já não acredito que seja permissão de Deus, porque Deus vai criar o homem, certo, para viver eternamente com a sua mulher, enquanto aqui na terra estiver. Não era a vontade de Deus, não é a vontade de Deus que haja o divórcio. Eu não estou fazendo também apologia ao divórcio. Eu simplesmente estou pregando a palavra da forma como ela é para ser pregada, doa a quem doer. Eu não me prendo ao legalismo, eu não me prendo à placa denominacional, eu não me prendo, certo, a esse sistema religioso. Eu não posso condenar. Como eu falei de início, a igreja não nasceu para condenar, mas a igreja nasceu para pregar a palavra de Deus em sua essência e primazia. E no próximo vídeo, que esse foi apenas a introdução desse nosso estúdio, nós vamos analisar, versículo por versículo, Mateus capítulo 19. Porque ali é onde está, certo? A fonte em que esses pastores
certo? Maléficos, falsos pastores que estão condenando as suas ovelhas. Principalmente esses pastores de mídia. São poucos que têm essa coragem de pregar da forma como eu estou pregando. Então, que Deus vos abençoe na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Peço que, se possível, você compartilhe esse vídeo. Se não é inscrito, se inscreva e dê o seu like, teça o seu comentário. Me ajude nesta comunidade. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.